Olá, nós estamos aqui para mais uma aula de ciências para o oitavo período e nono ano. Hoje com o título Mudança de estado físico da matéria. Vamos lá então? Matéria. Matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Você pode simplificar e dizer que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Se você pega um pedaço dessa matéria, você vem aqui e corta uma fita, você tem uma pequena chapa, você diz que é um corpo. O que é um corpo? É um pedaço da matéria, ou seja, uma porção limitada da matéria. Então, um pedaço da matéria é o corpo. Quando você atribui uma utilidade para esse corpo, você então passa a chamá-lo de objeto. Observe que aquela pequena chapa eu transformei em brincos, posso transformar em enfeites para mesas, estantes, e posso transformar também em braceletes com uma joia preciosa aqui, um adereço. Então você veja que eu dando uma utilidade para o ser humano, o corpo passa a ser chamado objeto. Energia. Energia e matéria. Energia, não existe uma definição satisfatória para energia, mas sabemos que uma de suas características mais importantes é que ela pode provocar alterações na matéria e ser convertida em suas várias formas. Observe que aquela transformação que eu fiz da chapa em brincos, no bracelete, evidentemente que ali eu empreguei algum tipo de energia, seja ela calorífica, seja ela mecânica, foi empreendido uma quantidade de energia ali que transformou aquele corpo em um objeto, dando uma utilidade para o homem. Aqui nós temos também outros tipos de energia. Observe, aqui eu tenho uma caixa de som e nessa caixa de som está representado alguns tipos de energia. Aqui chega a energia elétrica, que é convertida em energia luminosa. Essa energia elétrica também é convertida em som, ou seja, em energia sonora, e se você encostar a mão aqui nessa caixa, você vai sentir que ela está um pouquinho aquecida, nem que seja um pouquinho. Também essa energia elétrica que chega aqui é transformada em energia calorífica. Aqui também nós temos outros tipos de energia envolvido. Observe, aqui nós temos os cataventos, que são aquelas hélices muito grandes utilizadas nos geradores de energia eólica. O que é a energia eólica? É a energia promovida pelo mover do vento, ou seja, o vento é o ar em movimento. O vento, então, é a energia eólica. Ela vem, toca, bate nessas hélices, elas giram, gerando então uma energia mecânica. Essa energia mecânica vai fazer com que seja convertida através de um motor que deve estar aqui em algum canto, um gerador, e vai ser também acumulada em baterias, acumuladores de energia. Então, você veja que a energia eólica é convertida em energia mecânica, que é convertida em energia elétrica, e essa, por sua vez, pode, então, ser utilizada em equipamentos elétricos, domésticos, pode ser utilizada também para carregar baterias. Aqui nós temos as placas voltaicas, ou seja, as placas solares. Também são outros transformadores de energia. No caso, ele recebe a energia solar, a energia que vem aqui, ultravioleta, aquece então essas chapas aqui, e fazem com que então os átomos de silício, que é o semimetal que compõe esta placa, perca elétrons. E o que é elétrons? Elétrons é energia elétrica. Então veja que aqui eu tenho envolvimento da energia luminosa, calorífica, elétrica. E essa, por sua vez, vai para acumuladores tipo baterias ou para algum tipo de motor ou gerador, certo? Observe então, como nós vimos anteriormente, aqui também nós vamos ter a mudança de estado físico da matéria, aonde vai estar também envolvido o quê? A energia. Observe que a matéria se apresenta nas nossas condições ambientais em três estados: sólido,
estado líquido e estado gasoso. Eu posso tomar como exemplo aqui o gelo da geladeira, a água líquida normal que a gente toma e as nuvens, por exemplo, né? Os vapores, então o vapor de água que está no ar. Então observe, o gelo, ele quando passa do estado sólido para o estado líquido, essa mudança de estado físico chama-se fusão. A gente pode até dizer, o gelo está derretendo, é verdade, mas acontece que cientificamente essa mudança de estado físico, ou seja, a passagem do estado sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Da mesma forma, a água líquida, quando passa para o estado de vapor, nós chamamos genericamente de vaporização. A vaporização pode ocorrer de três formas. Ela pode ocorrer forçada, se eu levar esse vidro ao fogo e aquecer, então ela chama-se ebulição. E a água vai ferver, como está aqui fervendo. Ela pode ser também chamada evaporação, que é quando eu ponho uma roupa no varal, por exemplo, e ela seca só com a ação do vento e do sol. A água passou do estado líquido para o vapor espontaneamente. Quando ocorre espontaneamente, chama-se evaporação. E, finalmente, ela pode ser chamada também de calefação. A calefação é a passagem instantânea da água do estado líquido para a água do estado de vapor. Isso ocorre quando eu jogo água na superfície metálica muito quente, por exemplo, um ferro muito aquecido, ou então uma chapa, onde eu vou fritar um hambúrguer, um bife, e jogo então um pouco umas gotículas de água e ela toca na superfície e instantaneamente ela começa a passar para o estado quê? Gasoso, vapor. Então, isso chama-se calefação. O processo inverso, cientificamente, ou seja, a água no estado de vapor, seja ela nuvem, seja aqui esse vaporzinho, para se transformar na água líquida, essa mudança de estado físico chama-se condensação. Assim como a água líquida se transformar em água sólida, essa mudança de estado físico chama-se solidificação. Você pode dizer para mim, professor, aqui na parte de cima eu tenho sublimação e aqui na parte de baixo também eu tenho sublimação. O que é isso? A sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado de vapor, sem passar pelo estado intermediário líquido. Isso ocorre, por exemplo, vou dar um exemplo bem específico. Você deve conhecer as bolinhas de naftalina, aquela que é utilizada para matar traças e barata, que a gente põe na gaveta dos guarda-roupas. Pois é, aquela bolinha, quando você vê lá, você coloca lá, e com o tempo você vai lá e vai ver que a bolinha vai diminuindo de tamanho. Você observa que ela não molha as roupas, porque ela não tem o estado líquido, mas ela começa a diminuir de tamanho. O que acontece? A bolinha de naftalina, ela começa então a sofrer sublimação. Ela está passando do estado sólido para o estado gasoso. Com que finalidade? Formar gás venenoso. E os insetos, então, respiram aquele vapor venenoso e morrem, então. Quando a gente pega qualquer coisa no estado gasoso, por exemplo, quando a gente pega esse gás carbônico, que é esse gás que a gente, ao respirar, põe para fora pelos pulmões, nós chamamos o CO2, o gás carbônico. Esse gás carbônico, quando o homem consegue, em condições especiais, fazer ele virar sólido, é uma sublimação, porque o estado natural dele é gás e ele então transforma diretamente em gelo, chamado de gelo seco. Aquele gelo seco que é utilizado pelos fabricantes de sorvetes, certo? É um gelo, inclusive, que é tão frio, é menos 78 graus Celsius negativos, que se você pegar ali na mão e fechar e ficar com ele fechado, evidentemente sua mão vai queimar, vai sofrer sérias queimaduras. Ok? Observe também que aqui existe um fenômeno ou processo. Todo material que sofre fusão, ele tem que receber energia, receber calor, ele tem que ser aquecido, ou seja, o gelo tem que se esquentar para derreter, para fundir. Esse processo, quando recebe calor, chama-se processo endotérmico ou fenômeno endotérmico. Da mesma forma que a água líquida, para passar para o estado
de vapor, ela precisa receber calor, seja numa boca de fogão de gás, seja numa chapa aquecida, ou seja até na roupa no varal, no sol. Ela tem que receber calor. Ela recebendo calor, então esse processo ocorre, né, da vaporização, chama-se endotérmico, porque recebe calor. O processo inverso, a água no estado de vapor, para se transformar em água líquida, tem que perder calor. Esse processo chama-se exotérmico. Da mesma forma, a água líquida, para se congelar, ela tem que perder o calor que ela recebeu aqui. Então, esse processo contrário chama-se exotérmico. O processo de solidificação da água líquida em gelo é um fenômeno exotérmico, perde energia, certo? Observe que aqui, nesse água de vapor para água líquida, é a mesma coisa como você tem a formação da chuva. As nuvens, para se transformar em água líquida, tem que perder o quê? Calor, é um processo exotérmico. Da mesma forma, a água líquida, para se transformar em água sólida, em gelo, ela também tem que perder o quê? Calor. Quando você põe lá no congelador, o congelador começa a tirar o calor dela e transforma ela em gelo. Ok? Sublimação daqui para lá, né? Ou seja, o sólido para se transformar em gasoso é um processo endotérmico. O gasoso para se transformar em sólido é um processo exotérmico, sempre um contrário do outro, ok? Pode ocorrer, então, a vaporização, como eu disse, de 3 formas diferentes. Ela pode ser ebulição, se eu pôr numa boca de gás, é uma transformação de estado, uma mudança de estado físico forçada. A mudança de estado físico de forma espontânea é aquela que ocorre na evaporação, por exemplo, a água de uma piscina, os rios, os lagos. Nós já vimos, inclusive, isso na última aula, a evaporação, formando as nuvens. E uma outra, que ocorre de forma instantânea, é a calefação, quando você joga água numa chapa superaquecida, uma chapa quente. Então ela passa no vapor. Então ela chama-se calefação. Observe esse processo aqui endotérmico e exotérmico. Do sólido para o líquido, o bidu tem a fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Como ocorreu com a presença do Sol de forma espontânea, nós chamamos de evaporação. Ele faz até aqui uma brincadeira. Seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Observe que do sólido para o líquido o processo é endotérmico, de líquido para o gasoso é endotérmico. E o contrário, evidentemente, vai ser exotérmico, ou seja, do gasoso para o líquido é exotérmico, do líquido para o sólido é exotérmico. Esses 3 estados físicos da água são chamados também de estado de agregação da matéria, e suas transformações de um estado para o outro são denominadas mudança de estado físico da matéria. Quando uma mudança de estado físico ocorre com absorção de calor ou energia, é chamado de endotérmico. Quando uma mudança de estado físico ocorre com liberação de calor ou energia, é chamado de exotérmico, certo? Exercícios propostos. Faça este desenho em seu caderno e, consultando o slide 5, preencha sobre as setas os nomes científicos de cada mudança de estado físico correspondente. Observe o sólido passando para o líquido, chama-se Bom, vou deixar você responderem. Do líquido para o vapor, chama-se por que e não eva, e não... Bom, vou deixar vocês responderem. Observe que é forçada aqui. Teve que ser aquecido o vapor, né, líquido para o vapor. Bem, vamos lá. Segundo exercício. Um jovem utilizou um pedaço de granito para esculpir uma estátua da sua namorada. De acordo com o texto e com relação ao granito, classifique a matéria, corpo e objeto, respectivamente. Quando a gente utiliza a palavra respectivamente, nós queremos dizer nesta ordem. Terceiro exercício.
A cauda dos cometas são formadas por água no estado sólido, gelo. Quando ela se aproxima do Sol, passa diretamente do estado físico sólido para o estado físico gasoso, devido à ausência da pressão atmosférica. Como é denominada essa mudança de estado físico? 4. Quitéria, para combater traças e baratas, foi aconselhada a colocar no guarda-roupa algumas bolinhas de naftalina C10H8. Isso aqui é a fórmula química dela. Com o passar do tempo, notou que as bolinhas diminuem de tamanho. Buscando nos livros alguma explicação para o curioso fato, encontrou que este fenômeno é causado pela... Aí você escolhe uma alternativa que você acha que é correta e marca. Quinto e último. Para que a nuvem que está na forma de vapor d'água possa passar para o estado líquido, formando as gotas da chuva, ela deve, aí você veja se é perder, se é receber, que tipo de energia ele recebe, né? Se é endotérmica, se é processo exotérmico, e marca a alternativa correta. Obrigado pela atenção e bom estudo.